bem-vindos à nossa aula online de filosofia. Vocês acabaram de ouvir a canção Nada Sei, da Paula Toller, da belíssima Paula Toller, não é? E aí então, a canção da Paula Toller chama-se Nada Sei, né? Na canção ela fala que ela é errante. O que é um errante? É alguém que viaja sem rumo. Como ela não conhece o mundo, ela fala, né, na canção: nada sei deste mar, nada sei da vida, nesse mundo os segundos insistem em naufragar, ela está totalmente perdida, né? Essa é a mensagem que passa na canção da Paula Toller. Mas como ela poderia fazer, então, para achar um rumo? Como que ela poderia fazer para achar um caminho, um lugar para seguir? Vamos então lá, né? A Paula Toller poderia, para achar um rumo para a vida dela, para entender o mundo, ela poderia então usar a filosofia. Ali em cima na nossa imagem, na vossa imagem, tem a imagem de uma coruja. Por que a coruja ela é o símbolo da filosofia? Algumas pessoas têm a coruja como um símbolo de mau agouro, de má sorte, mas na Grécia a coruja ela é um símbolo de sabedoria. Por que isso aí? Porque a coruja ela é um animal de hábitos noturnos. Ela, além de ter uma visão, além de ela conseguir girar o pescoço dela e ter uma visão gigantesca de tudo que está ao redor dela, ela é um animal que consegue enxergar a noite muito bem. Então conta-se a lenda que a deusa grega Palas Atena usava a coruja como guia dela. Era a coruja que guiava a Palas Atena na escuridão. E reparem só, a escuridão sempre é tido como um sinônimo de ignorância, né? Escuridão é relativo à ignorância. A luz sempre é relativo ao sinônimo de conhecimento. A coruja, então, na escuridão, ela conseguia enxergar e guiar-se. Por isso, a deusa Palas Atena, que é a deusa da sabedoria, usava a coruja como guia. E então, como a filosofia nos leva ao conhecimento, adotou-se então a coruja como o símbolo da filosofia. E aí embaixo tem uma frase: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Essa frase é do grande físico Albert Einstein, que mudou o mundo, que ajudou a gente a enxergar mais o mundo com a sua teoria da relatividade, tá? Então vamos seguir, vamos nos nossos caminhos aí da filosofia. Bom, no começo do ano eu trabalhei com vocês lá o pensamento mítico e depois eu comecei com vocês o pensamento filosófico. Dei a aula sobre o pensamento filosófico e quando começou as aulas a gente teve um probleminha, esse problemão da pandemia e tivemos que parar. Estamos agora então fazendo a aula online. Eu vou retomar com vocês esse conteúdo do começo do primeiro bimestre para a gente poder seguir em frente depois nas próximas aulas. Bom, vamos lá então. O que é um mito? Um mito é uma narrativa, ou seja, ele narra alguma coisa. Geralmente então o mito explica como surgiram os povos, de onde vieram. Então lá no passado todos os povos da humanidade tinham os seus mitos fundadores. Como surgiu tal coisa? Como surgiu o mundo? De onde viemos? Então lá no passado, quando os homens não tinham uma resposta científica para isso, usavam então o mito. O mito é isso, é uma história que narra a origem de alguma coisa. Pode ser a origem do mundo, pode ser a origem de um valor moral, pode ser a origem de um fenômeno natural, tá? Então isso é um mito, é uma narrativa, é uma história. A filosofia, ela também faz as mesmas perguntas que o mito faz. Mas qual a diferença? A diferença é que agora a filosofia, ela vai exigir explicações racionais e a filosofia vai buscar a resposta no mundo natural. Não vai buscar a resposta em um mundo sobrenatural como o mito faz. Então vejamos aqui então agora quais são as características dessa forma de pensar mitologicamente. Então tá lá, de novo, o mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. O mito, ele é extraordinário. De onde vem a palavra extraordinário?
Ordinário quer dizer ordem, aquilo que está em ordem. Extra é aquilo que está fora, que foge à ordem. Então, algo extraordinário é aquilo que não está ordenado normalmente, é algo fantástico, tá? E esse mito aí, além de ser extraordinário, algo que foge à ordem, ele também é sagrado. É sagrado porque o mito, ele vem dos deuses, ele explica como os deuses surgiram. E quem é que narra, quem é que conta os mitos? Lá no passado, haviam homens que eram escolhidos pelos deuses. Aí na imagem que você vê então aí, temos um homem, ele é um poeta rapsodo. Então os gregos acreditavam que esse poeta rapsodo era alguém que trazia a mensagem dos deuses e tinha a capacidade de contar todas as histórias sobre o mundo antigo. Por ser sagrado então, esse mito, ele também é incontestável. O que é incontestável? Ora, ele é assim mesmo e pronto. Eu não posso negar esse mito. Esse mito também narra as origens do mundo, das coisas, num passado imemorial. Sempre assim, no passado aconteceu, em tal momento aconteceu. Mas não tem uma data. Houve algum dia que um Deus fez tal coisa. Então, ele é assim, um passado longínquo, distante, mas sem uma data certa, tá? E o mito, por último, o mito, ele não se importa com contradições. Vocês ouviram alguns mitos que eu contei em sala de aula, absolutamente assim, fantásticos, extraordinários, e a gente poderia questionar, mas é tal coisa, né? Então, percebam só, os gregos não ligavam para as contradições. Já que ele é sagrado, ele funciona assim mesmo. Tem que ser assim, tá? Então, isso é o pensamento mitológico. Lembrem-se que eu contei para vocês, em sala de aula, o mito do Édipo rei. Lembra-se lá, né? O Édipo era filho do Laio e Jocasta, que eram de Tebas, né? E aí o Laio, que era pai do Édipo, né? Enrosquei aqui um pouquinho, que era pai do Édipo, descobriu através do oráculo que o Édipo iria matá-lo. E aí então ele mandou o Édipo embora. O Édipo cresceu em outro reino, acabou voltando para Tebas e matando o pai. O destino se cumpriu. Casou com a mãe. Aquilo que o oráculo havia dito que ia se cumprir, acabou se cumprindo. Então, através do mito do Édipo rei, os gregos diziam: olha só, não dá para fugir ao destino. O Édipo, o tempo todo, tentou fugir ao destino, porque o Édipo não queria matar seus pais e não queria casar com a sua mãe, e no final de tudo, ele acabou fazendo isso aí. O destino se cumpriu. O outro mito que eu contei para vocês foi o mito de Eco e Narciso. Lembram-se lá, né? A Eco era aquela jovenzinha que falava demais, né? Que conversava muito bem, e o Zeus usava a Eco para enganar a deusa Hera. Quando Hera descobriu, condenou a jovem Eco a repetir sempre a última palavra que alguém dissesse. Viram só? O que é um eco? O eco é a repetição de uma palavra. E aí então explica como surgiu um fenômeno natural. Ali, observando um lago, há o jovem Narciso, que era o homem, considerado então o homem mais belo do mundo. Todas as mulheres se apaixonavam pelo Édipo, então pelo Narciso, desculpem. E aí então, reparem só, né, que o Narciso está olhando o lago. Conta a lenda que o Narciso nunca havia visto o seu próprio rosto, e aí então, quando ele viu o seu rosto no lago, ele mergulhou e acabou morrendo. Então, o mito de Eco e Narciso também trazem referências naturais e explicações sobre o mundo natural e sobre valores morais. O próximo mito que eu contei para vocês em sala de aula foi o mito do Prometeu. O Prometeu era um titã e ele roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. Quando Zeus descobriu que o Prometeu havia feito isso, então Zeus condenou o Prometeu a ficar acorrentado para sempre numa montanha. Durante o dia, uma águia vinha, devorava o fígado do Prometeu, e à noite ela ia embora e o fígado dele renascia. Reparem só, lá no passado, há 10 séculos antes de Cristo,
os gregos já sabiam que o fígado era um órgão capaz de se regenerar, já tinham um conhecimento de medicina. Perceba então que o mito, né, tinha essa função aí de dar explicações naturais e sobrenaturais para os gregos. Então, o mundo grego era repleto de mitologia, de histórias sobre deuses, seres fantásticos, os semideuses, os titãs. Então, o mundo grego, toda pergunta que eles faziam era então respondido pelo mito. Mas aos poucos, os gregos foram não abandonando o mito, os gregos foram desenvolvendo uma outra forma de pensar. Essa forma de pensar é a filosofia. O que é filosofia? Retomando, a palavra filosofia vem do grego, obviamente, ela é a junção de duas palavras. A palavra philos, que quer dizer amizade, e a palavra sofia, que quer dizer sabedoria. Então, philos mais sofia dá origem à palavra filosofia.